Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: fábricas de imunizantes veterinários podem ser adaptadas para produzir vacinas contra a Covid-19. As indústrias dizem que o uso de tecnologia sofisticada permite oferecer essa ajuda para o combate à pandemia. Indígenas produzem cafés especiais e premiados na floresta amazônica em Rondônia. A produção já é comercializada em supermercados do país. Você vai conhecer os segredos da moqueca capixaba, uma delícia preparada e servida em panela de barro, que se tornou um ícone da culinária brasileira. E você vai ver também. O último levantamento da Conab indica nova marca histórica de produção agrícola para o Brasil este ano. Uma ajuda do agro para o combate à Covid-19. A estrutura brasileira de produção de vacinas para uso veterinário, reconhecida pela qualidade e sofisticação tecnológica, poderá ser usada para fabricar vacinas contra o novo coronavírus. O assunto está em discussão no Senado. As indústrias garantem que têm condições de adaptar os processos para fabricar também imunizantes contra a Covid-19. 400 milhões de doses em 90 dias. Essa é a promessa da indústria veterinária para abastecer o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A proposta vem sendo discutida nos últimos meses entre o setor, o governo federal, o legislativo e o Instituto Butantan. A ideia é ajudar a impulsionar a vacinação dos brasileiros usando plantas fabris já empregadas na imunização de animais. Com o plano auxiliar, seria possível diminuir mais rapidamente as infecções e mortes pelo SARS-CoV-2 entre a população. Quem representa as empresas interessadas na iniciativa é o Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM. Nós fizemos uma série de reuniões com o Butantan, apresentamos algumas dúvidas técnicas, o Butantan respondeu e nós vislumbramos a possibilidade de poder ajudar na produção de vacina Coronavac, nesse momento tão difícil que passa o nosso país. Um dos principais interlocutores da proposta no Legislativo Federal é o senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense. Eu, como relator da Comissão da Covid, fomos procurar alternativa, porque no mundo hoje não tem vacina disponível para o Brasil. Mesmo o Senado da República, por iniciativa da senadora Cátia Abreu, nós fizemos uma moção de apelo à comunidade internacional, mas não tem vacina disponível, está chegando a conta-gotas. As fábricas de vacinas veterinárias seriam responsáveis por produzir e envasar o IFA, ingrediente farmacêutico ativo. A matéria-prima é indispensável para a produção dos imunizantes. De início, 3 plantas foram indicadas para auxiliar no processo. 2 delas estão em Minas Gerais, a outra em São Paulo. O número prometido de doses pode assustar, mas é próximo do que já se pratica com as vacinas veterinárias do país. Com o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, chegando a mais de 220 milhões de cabeças, o Brasil lidera o setor de imunização animal. Só para a vacinação de gado, existem 13 linhas de produção espalhadas pelo país. Outras 11 são dedicadas a suínos e mais 5 só para imunizantes de aves. Nós somos um país exportador. Por sermos exportador, o foco de todos os países, seja Europa, América do Norte, se vira para a gente. Então, além da gente ter o controle interno dos órgãos regulatórios, a gente também tem os países importadores. Então, assim, o Brasil tem uma tecnologia para controle de doença fantástico. Esse imenso potencial industrial tem muito a ver com a febre aftosa. O vírus atacou os rebanhos bovinos brasileiros por anos, desde a década de 1950. De lá para cá, para controlar e depois erradicar a doença, governo e iniciativa privada investiram pesado em estrutura laboratorial e vacinação. Em 2018, o investimento deu o resultado esperado. O Brasil recebeu a certificação de país livre do vírus pela Organização Mundial da Saúde Animal. Mas a febre aftosa já havia sumido bem antes do território nacional. O último caso registrado no Brasil é de 2006. Justamente por isso, o setor defende que, com um cenário mais favorável, pode agora ajudar a controlar a pandemia de Covid-19. Por esse motivo, nós entendemos que, como o nosso país parte por um processo de erradicação da febre aftosa,
existe uma capacidade ociosa nessas plantas e valeria a pena debater com os interlocutores da área da saúde humana, principalmente o Butantan, que detém essa tecnologia nesse momento, para que analisasse a possibilidade de fabricarmos, uma vez que se chegar ao denominador comum de fabricar essa vacina em nossas plantas, o volume é muito grande. A primeira grande vantagem do plano, segundo os defensores, seria diminuir a dependência do ingrediente farmacêutico ativo importado pelo Brasil. Nesta crise, a maior parte dos insumos usados para a produção das 2 vacinas empregadas no combate ao SARS-CoV-2 vem da China. O problema é que, com a aceleração do plano de vacinação da população chinesa, as cargas de matéria-prima que viriam para o Brasil têm diminuído. O setor veterinário ainda garante que todos os parques Fabris possuem níveis de biossegurança adequados à manipulação do novo coronavírus. Parte dessas linhas de produção tem a certificação NB4, mais alto nível de isolamento laboratorial. Centrais com esse índice de proteção podem manusear agentes como o vírus Ebola, por exemplo. Outras plantas ainda possuem o nível de certificação NB3+, próximo ao NB4. Estas precisariam de adaptações que, na opinião deste especialista, são factíveis. Todo mundo que produz vacina sabe produzir essa vacina. O grande pulo do gato, vamos dizer assim, é que você tem que ter o vírus exato do Coronavac para poder fazer essa produção. E isso a indústria veterinária domina há muitos anos. Vacina de raiva, de febre aftosa, de diarreia viral bovina, todas essas doenças têm um cultivo muito semelhante. O que muda? O vírus, a célula e às vezes um meio de cultivo, alguma coisa assim. Agora o resto dos protocolos é bem tranquilo de você atender. Atualmente, as plantas das fábricas veterinárias são regulamentadas e fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Para os críticos da ideia de usá-las na vacinação humana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, geralmente mais rígida, precisaria assumir esse controle. Mas não só. Neste momento, nós não temos o que fabricar numa fábrica de medicina veterinária. Se tivesse, nós poderíamos discutir, mas não tem o que fabricar. Além disso, nós temos fábricas de medicamentos que podem ser utilizadas para produzir vacinas nesse momento. Nós temos pelo menos umas 5 indústrias brasileiras que trabalham com biotecnologia, que teriam condição de fazer isso antes de eu ter que utilizar fábrica de medicina veterinária. Ainda segundo o diretor-presidente do Instituto Butantan, o plano não é factível no curto prazo. Para a produção de uma vacina humana, nós teríamos que sofrer adaptações, reformas, adaptações, enfim, teriam que obedecer a uma outra normativa. Isso não vai acontecer, na minha opinião, muito rapidamente, né? Porque nós avaliamos, inclusive, uma dessas fábricas aqui no estado de São Paulo e seriam necessários investimentos, né? Mudança de layout e dos requisitos de qualidade. Mas a iniciativa ganhou um importante sinal positivo. Em uma audiência no Senado, o presidente da Anvisa se mostrou favorável ao plano. Nossa contribuição é um vigoroso sim a essa possibilidade, desde que, é claro, efetuadas essas questões de ajustes orçamentários para um aporte, para permitir essas adequações. Agora, as tratativas com os interessados no plano devem seguir pelos próximos meses. A solução do Brasil está aqui no próprio Brasil. Está no nosso país e nós não podemos deixar nossos irmãos continuar morrendo. Só depende de decisão. E por isso, então, acredito muito na sensibilidade das autoridades. Confira agora as principais notícias do campo. Neste ano, o plantio de trigo no Rio Grande do Sul deve superar a área de 1 milhão de hectares. Isso não acontece há 7 anos, desde 2014. A expectativa é de que a produção cresça em 15% na relação com 2020 e alcance 1 milhão e 100 mil hectares. O estímulo para isso vem desde a demanda crescente para alimentação animal até o aumento da capacidade financeira dos produtores capitalizados pela soja, que vão poder investir nas culturas de inverno no próximo ciclo. Outro fator que beneficia os agricultores é a necessidade de os moinhos contarem com mais trigo nacional e dependerem menos de exportações. Os produtores também afirmam que o dólar alto e o frete elevado encarecem a compra externa e que o cenário da pandemia demonstrou que é preciso ter uma boa produção local. Em Mato Grosso, o valor do boi gordo subiu e o mercado registrou preços entre estáveis e mais altos. O valor chegou a R$ 307 por arroba. Diante da maior disponibilidade de pastagens, o produtor tem segurado seu gado dentro da porteira.
A oferta continua lenta, enquanto os frigoríficos ainda têm muita dificuldade na composição de suas escalas de abate. O ágio da arroba do bezerro em relação à arroba de boi gordo registrou entre janeiro e fevereiro de 2021 aumento de 23,6% em relação ao mesmo período de 2020. Já no comparativo entre os meses de março e fevereiro deste ano, o aumento do ágio foi de 26,5%. Como resultado desse ágio maior, o poder de compra do pecuarista, que depende da reposição no mercado, segue pressionado em 2021. E com os menores valores históricos do indicador de relação de troca de bezerros por boi gordo. No mercado atacadista, os preços da carne bovina ficaram estáveis. Você vai ver a seguir: das aldeias na floresta para a mesa do consumidor, os cafés especiais produzidos por indígenas na Amazônia, os segredos da moqueca capixaba, aquela servida em panela de barro e paladar inconfundível. E você vai ver ainda: a agricultura em Mato Grosso do Sul está em pleno vapor, principalmente os grãos. A soja entrou na reta final da colheita, que se encerra nos próximos dias. Nós voltamos já. Um café especial que vem da floresta amazônica. Em Rondônia, indígenas da etnia Paiter Suruí ganham destaque com a produção sustentável de café. Do coração da floresta amazônica para o Brasil, de quem ama o café e já cultiva o grão em grande escala. Cultura antes desconhecida pelos povos indígenas da etnia Suruí, que vivem basicamente do extrativismo vegetal, como a coleta da castanha do Brasil, fruticultura e o artesanato. Não é todos o povo Paiter que está produzindo café. Tem outros que estão coletores de castanha, tem outros que estão produzindo outra cultura para artesanatos e outras coisas para dentro do território. Então, hoje, para mim, é um momento histórico para o povo Paiter Suruí, quando tem uma parceria com um porte de uma empresa tão gigante como Três Corações, né? O líder indígena Almir Suruí se refere ao projeto Tribos, desenvolvido por uma empresa brasileira produtora de café em pó, criado com a intenção de promover o desenvolvimento sustentável nas aldeias e que valoriza e promove a descoberta do potencial de qualidade das lavouras indígenas no país. Industrializado na região sudeste do Brasil, o café produzido pelos indígenas de Cacoal, em Rondônia, já pode ser consumido em todo o Brasil. Como reconhecimento pela qualidade do grão, os Suruí receberam premiações por destaque, uma amostra pronta do próprio produto cultivado por eles. São microlotes em edições limitadas e certificados. Nas embalagens, o histórico de cada cafeicultor indígena, com a variedade 100% robusta amazônico. Para os indígenas, a premiação recebida pela boa produção do café significa algo além do que o reconhecimento. Representa o amor à floresta e, acima de tudo, o respeito à preservação de uma cultura. Cada dia que a gente trabalha com café especial dentro do nosso território, isso vem fortalecendo a nossa cultura, a nossa identidade cultural nosso, né? Confira agora outras notícias do campo. O último levantamento da Conab indica nova marca histórica de produção agrícola para o Brasil este ano. Em seu 7º levantamento, de 12 previstos para a safra 2020-2021, a Companhia Nacional de Abastecimento anunciou que a safra de grãos no Brasil será recorde e deverá chegar a 273,8 milhões de toneladas. Crescimento de 16,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 6,5% sobre o ciclo anterior.
A área total de plantio deve crescer 3,9% sobre a safra anterior, alcançando cerca de 68,5 milhões de hectares. O aumento se deve principalmente à boa performance da soja e do milho. O levantamento da Conab leva em conta o calendário de safra, que começa em julho e termina em junho do ano seguinte. A Conab também afirmou que as cotações da soja na Bolsa de Chicago devem seguir firmes neste mês de abril, em razão, entre outros fatores, dos baixos estoques americanos. A colheita da primeira safra de milho aqui no Paraná chegou a 88%. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Agricultura, 64% das lavouras estão em boas condições, 25% em condições médias e apenas 11% em condições ruins. Já o plantio da segunda safra de milho aqui no Paraná atingiu 99%. De acordo com números do governo do estado, 92% estão em boas condições, 7% em condições médias e apenas 1% ruins. A expectativa para a colheita da safra 2021 é muito boa. A agricultura em Mato Grosso do Sul está em pleno vapor, principalmente os grãos. A soja entrou na reta final da colheita, que se encerra nos próximos dias. Segundo os dados divulgados no início de abril pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, a SIGO-MS, a colheita já chegou em 97% e o estado caminha para atingir recordes de produção. Um dos fatores para o bom resultado da safra 2020 e 2021 foi o aumento em 4,13% da área plantada, chegando a 3,529 milhões de hectares, uma produção de mais de 11 milhões de toneladas. E 68% da soja plantada no estado já foi vendida. Outro destaque no estado é o plantio do milho, que segue em ritmo acelerado. Segundo o último levantamento do SIGA-MS, 97% da área da segunda safra já está plantada, um aumento de 5% em relação ao ano passado, chegando a 2 milhões de hectares. A expectativa da produção é de mais de 10 milhões de toneladas e 84% do milho plantado em Mato Grosso do Sul já foi comercializado. A seguir você vai ver os segredos da moqueca capixaba. Panela de barro e receitas que passam de geração para geração garantem o sabor inigualável desse prato típico. Nós voltamos já. A panela de barro tem origem nos costumes indígenas e o paladar inigualável de uma receita que passa de geração a geração. Conheça os segredos da moqueca capixaba, um dos ícones da culinária brasileira. Sabor e tradição. A moqueca capixaba é extremamente minimalista. Mínimo de ingrediente, mínimo de tempo para elaborar e máximo de sabor. Essa é a moqueca capixaba. A moqueca capixaba representa a história do Espírito Santo. A nossa cozinha mais tradicional, ela segue os contornos do mar. Porque na maior parte da nossa história, nós estivemos restritos ao litoral. Até 1850, não havia praticamente nenhuma ocupação do interior. Então, por conta disso, a gente tem uma cozinha muito ligada ao mar, ao mangue, aquilo que vem do mar, e muito ligada também a práticas indígenas, a hábitos de consumo indígena. Então, a cor vem do urucum, a nossa panela de barro é uma prática indígena milenar, muito anterior à chegada dos portugueses, e os mariscos e os peixes frescos, porque é aquilo que você retira do que está à mão, né? E aí você mistura o azeite português, né? Que aqui a gente vai chamar de azeite doce sempre, por causa do sabor típico da azeitona galega, que dá a tonalidade doce nessa composição.
os ingredientes típicos da culinária mediterrânea, a culinária portuguesa traz esses ingredientes de maneira expressiva, né, no uso da cebolinha, no uso do coentro, do alho, da cebola. É curioso a gente perceber como essa história, que é uma história marcada pela presença indígena muito forte, ela acaba por se amarrar a técnicas que são técnicas europeias, que são trazidas pelos portugueses e que vão ganhar um outro sentido, um outro significado nesse pedacinho de Brasil. Só de olhar já dá água na boca. O preparo do prato leva a ingredientes simples: tomate, cebola, coentro, o peixe, é claro, a estrela do prato, azeite de oliva, limão e óleo de urucum. A montagem é fácil. Coloque o azeite, faça uma camada com parte do tomate, em seguida acrescente a cebola, um punhado de coentro e as postas de peixe até forrar o fundo da panela. Por cima do peixe, coloque o restante do tomate, da cebola, do coentro e acrescente o óleo de urucum para dar cor. A moqueca está pronta para ir ao fogo. Na verdade, eu monto ela e costumo deixar até meia hora ela montada para depois botar o fogo, tá? Para os temperos se acostumarem. Eu tenho a preocupação de seguir exatamente tomate, cebola, coentro, óleo de urucum. Eu até admito o colorau, quem não tem o óleo de urucum, apesar porque eu acho que fica diferente, né? E o problema é que as pessoas às vezes querem seguir inventar a moda. Tem lugar que você está comendo com molho de tomate, cara, pronto. A gente percebe isso, que o molho de tomate está pronto. Ou tomate liquidificado. Perde muito isso, né? Um detalhe interessante é que a forma que você corta a cebola, o tomate, é de cada um. Tá? A maioria dos restaurantes tradicionais corta, inclusive em rodelas, que é mais fácil para eles. A gente aqui tem um cortador de legumes, facilita assim. E eu acho que cozinha mais rápido. Mas o tempo de cocção de uma cebola, de um tomate, é em torno de 20 minutos. E é mais ou menos o tempo de cocção de um peixe desse. O preparo da moqueca em terras capixabas vem de antes da chegada dos portugueses por aqui. Quando a gente fala da moqueca capixaba, a gente está falando de uma técnica indígena, que é o moquém, né? Que é esse cozimento lento na terra, esse processo de secar a carne para conservar, enfim, que os índios utilizavam não só aqui, mas também na bacia amazônica, em que você pega o alimento, embrulha na folha de bananeira, cava um buraco, coloca lá dentro, acende a fogueira e quando a fogueira apaga, a carne está cozida no seu próprio suco. Então, no Espírito Santo, por conta da prevalência da cultura indígena, a gente tem no moquém, né, a técnica principal do preparo da moqueca. A nossa panela de barro é o moquém. Tá? Ela reproduz exatamente o mesmo efeito de fazer esse fogo de chão. Eu fiz uma comparação numa moqueca feita na panela de barro, ao mesmo tempo eu fiz com uma panela do mesmo tamanho, com uma posta do mesmo, todo igual. Panela de barro das paneleiras, panela de barro dessa comprada em estrada, feita em torno, que não tem preocupação de qualidade, panela de alumínio batido, panela de pedra-sabão e panela de aço inox, tudo igual. E mandei as pessoas degustarem às cegas. É impressionante a diferença da moqueca feita na panela de barro das paneleiras. É impressionante, parece que ela passa um sabor que as outras não conseguem passar. E quem acha que moqueca é tudo igual, está bem enganado. Eu venho fazendo uma pesquisa já há 2 anos de levantamento assim, de fontes históricas, desde os primeiros livros de cozinha portugueses na modernidade, passando por todos os impressos publicados no Brasil desde o início do Império. Exatamente para tentar entender como é que esse prato se constituiu. Curiosamente, na Bahia, onde a gente tem uma presença africana muito mais expressiva do que no Espírito Santo, a gente tem o uso da palavra muqueca com U e com K, que vem de um dialeto africano que significa caldeirada de peixe. A muqueca baiana, ela leva líquidos na composição do prato, o que é diferente da muqueca capixaba. Aqui a gente não coloca líquido nenhum, apenas o caldo produzido pelo próprio peixe, pelos temperos e o tomate. Então, são diferenças aparentemente pequenas, mas que dão um resultado final que também é distinto. Aqui eu acho que também cabe chamar a atenção
que o que há de africano efetivamente na moqueca baiana é o dendê. O dendê é o grande ingrediente africano no Brasil. O leite de coco, na verdade, ele vai ser desenvolvido no Brasil pelas cozinheiras portuguesas e negras. Então, os pimentões são nativos da América, assim como os tomates. Então, é importante a gente perceber o quanto há também de mistificação em torno dos pratos. Enquanto na moqueca baiana o gosto e a cor vem, de fato, do dendê, no Espírito Santo, não. A cor vem do urucum e o sabor prevalente é do peixe. E aqui no Espírito Santo é assim, a moqueca capixaba é servida com arroz branco e pirão de peixe. E aí, estão servidos? Bom apetite! O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.